É fora de dúvida que um dos sentimentos que mais motivam o ser humano a viver é a alegria. A alegria que Deus colocou no âmago da natureza humana para que ela fosse motivada, estimulada, confortada, aliviada diante de tantos percalços a que ela está sujeita na sua aventura aqui na Terra. Falar de alegria é falar do próprio Deus, é sintetizar aquilo que Deus reservou para nós. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fora assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando ele estiver preparado, voltarei, tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Não existe na Bíblia uma motivação maior para a nossa alegria. Viemos de Deus, somos obra de suas mãos, fomos queridos por Ele antes que o mundo fosse criado, e Ele nos destinou a isto, a fazer parte da sua vida, a experimentar, habitando com Ele para sempre, a vida trinitária, comungar por todo sempre dessa realidade misteriosa, que é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, amor que é o Espírito Santo, pelos séculos sem fim, ou seja, para sempre. Todavia, depois do pecado, essa realidade, alegria, ficou não só comprometida na sua concretização e na sua motivação. O pecado colocou entraves à alegria, porque ele, por definição, é o antônimo da alegria. Mas, se o pecado não trouxesse consigo uma certa motivação, ninguém pecaria. O mistério do pecado consiste exatamente nisto. Ele se apresenta como uma realidade prazerosa, estimulante, produz uma certa alegria quando é pensado, quando é buscado, quando é perpetrado, quando é concretizado. Produz uma certa alegria quando é praticado. Vamos pegar o exemplo da droga. Se a droga não produzisse um certo prazer, uma certa sensação de alegria, ninguém se drogava. Há determinadas drogas que produzem um efeito devastador, evidentemente, mas na hora em que é ingerida e enquanto o efeito não passa, produz uma sensação de alegria, de euforia, que é doidão, sai do mundo, fica aquela coisa alegre, lindo, feito um idiota. Não estou chamando nenhum drogado de idiota, mas é o que a droga faz, lamento dizer. É o que a droga faz
Você na hora não pensa ser, mas de fato a droga faz o ser humano que a ingere de idiota, porque é uma coisa passageira, porque é enganosa, porque vicia, porque prejudica, enfim. Vide as overdoses que quase ceifam vidas humanas e aquelas que ceifam também. Uma alegria que não tem retorno, uma alegria que se transforma em amargura, não para quem morre, mas para quem fica, para o pai, para a mãe, etc. Muito bem, então, falar de alegria supõe também falar da falsa alegria. E supõe também falar de uma boa, de uma sadia tristeza. E de uma ruim e perversa tristeza. Todas as categorias na Bíblia têm o seu aspecto positivo, o seu aspecto negativo. Com exceção do demônio, que não tem aspecto positivo nenhum, a não ser o fato de ser criatura de Deus. A única coisa positiva do demônio é que ele é criatura de Deus. Só isso. O resto não. Não existe nada de positivo em Satanás. Somente o fato de que ele foi criado por Deus. E criado bom. E enquanto ele é conservado por Deus e não é destruído, e Deus não quer destruí-lo, eu te amo com eterno amor. Jeremias capítulo 31, versículo 3. É uma frase que se aplica a todas as criaturas, homens e anjos. Portanto, Deus Todo-Poderoso ama com eterno amor tudo o que ele criou, inclusive o diabo e os seus anjos maus. Deus não ama o pecado dos anjos, ama os anjos. Deus não ama o pecado dos homens, ama os homens. E esse amor não volta atrás, é amor eterno. O contrário equivaleria a dizer que Deus muda o que ele sente pelas criaturas, o que seria blasfêmia. Em Deus não há mudança. Deus é imutável no seu amor. Dito isso, vamos primeiro falar da alegria segundo Deus. Porque depois vamos falar de uma outra alegria que não é segundo Deus. Conexas com estas alegrias, vamos tratar de duas tristezas. Uma segundo Deus e uma segundo o mundo, segundo o diabo. Nossa aventura poderia partir do livro do profeta Isaías, lá no capítulo 9, versículo 2. Uma profecia acerca do reino do Messias, página 950, Isaías 9, versículo 2. Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria, rejubilam-se diante de vós como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos. O reino do Messias um dia haveria de se concretizar dentro desta perspectiva da grande alegria, imensa alegria. O Messias vem provocar uma incomensurável alegria. Pule agora para o capítulo 12 desse mesmo livro, versículo 6. Exultai de gozo e alegria, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Gozo e alegria. Reparem a preocupação dos profetas em deixar bem claro que a vinda do Messias
provocará nos homens esse sentimento belíssimo. Ainda no profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 13, cantai, ó céus, terra, exulta de alegria, montanhas, prorrompei em aclamações, porque o Senhor consolou seu povo, comoveu-se e teve piedade dos seus na aflição. Aqui não são apenas os homens que experimentam a alegria, é toda a terra, é todo o céu, são todas as montanhas. Então se trata de um sentimento, digamos assim, cósmico, universal, que ultrapassa os limites da humanidade. Ainda no Antigo Testamento, no penúltimo livro, nós sabemos que o último livro do Antigo Testamento é Malaquias, mas no penúltimo livro, Zacarias, capítulo 9, página 1276, Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Muitos outros versículos do Antigo Testamento temos que abordam esse tema, mas vamos ficar apenas neste, já vimos bastante os profetas. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Exulta de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Essa profecia, vocês sabem quando ela se cumpriu. E amanhã, 8, vamos celebrar na liturgia da igreja o cumprimento dessa profecia. A entrada solene de Jesus em Jerusalém, montado num potro, num jumento, filho de uma jumenta. Jesus aclamado com hosanas pela multidão que o saúda com ramos de oliveira. Agora, vamos entrar na alegria, segundo Deus, no Novo Testamento. Lucas é o evangelho da alegria. Vamos ver 3 versículos do evangelho segundo Lucas que abordam esse tema. Qual foi a primeira criatura no evangelho segundo Lucas a experimentar uma incontida alegria quando recebeu a visita do arcanjo? Lucas, capítulo 1, versículo 28. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. A expressão Ave é uma saudação de alegria. Outra tradução seria: alegra-te, cheia de graça. Evidentemente que essa alegria traz consigo uma perturbação, vejam a primeira palavra do versículo 29, mas não vamos desdobrar isso. É uma perturbação porque ela se colocou a pensar no significado de semelhante saudação. E o anjo vai explicar-lhe no decorrer do relato.
Agora vamos ao versículo 41. Depois do diálogo com o arcanjo, Nossa Senhora se coloca às pressas em direção à casa de sua parenta Isabel. E vejam só, nos versículos 40 e 41, o que acontece. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O menino que está no ventre de Isabel estremece de alegria. Certamente dá umas pancadinhas na barriga da mãe. Está exultando de alegria. E a mãe também. Pule agora para o versículo 47. É a mesma Nossa Senhora, a Virgem da Alegria. Já a partir do versículo 46, temos o Magnificat. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Poderíamos citar outros textos de alegria no Evangelho segundo Lucas. Mas vamos a outro Evangelho. Ainda no capítulo 10 de São Lucas, versículo 21. Nós temos o próprio Jesus exultando de alegria. Maria exulta de alegria, sua Santíssima Mãe, Jesus também. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Há um filme, eu assisti, na verdade, alguma coisa boa, mas eu faço, sempre fiz e sempre faço sérias restrições a este filme. É um filme antigo. Eu ainda estava no seminário quando ele foi publicado por Hollywood. Chama-se O Nome da Rosa, de Umberto Eco. E uma das discussões lá dos monges, enfim, era se Jesus alguma vez sorriu. E aquela discussão não temos como provar, enfim, Jesus sempre teve uma cara dura, foi aquele sério, enfim, no combate contra os escribas, os fariseus, na luta contra o demônio, etc. Não temos condições de provar. Aliás, se fala muito pouco, é da alegria de Jesus. A alegria que traz consigo quase sempre, eu diria sempre, um semblante de felicidade, alegria do céu, está aqui. Jesus exultou de alegria no Espírito Santo. É alegria no Espírito Santo. Esta é a alegria segundo Deus. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um outro evangelho onde nós temos inúmeras citações acerca desse tema. Primeiro, a promessa de Jesus para que a nossa alegria seja completa, total, na sua intenção, na sua motivação e na sua execução. Vamos ao Evangelho segundo João. Capítulo 3, versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo.
O amigo do esposo, porém, que está presente e ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Essa frase, vocês sabem, é de João Batista. João Batista experimenta a alegria completa, porque aquele que ele tanto esperava chegou. Ele apontou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batizou Jesus. E reparem, depois que sua alegria se completa, o que ele diz no versículo 30, importa que ele cresça e eu diminua. A alegria de São João Batista aqui é absolutamente completa, plena, cabal, não falta absolutamente nada. Qualquer alegria que não seja perpassada por Jesus, que não tenha como objeto Jesus, que não aponte a Jesus, que não seja motivada, celebrada em Jesus, com Jesus e por Jesus, não é completa. Tirou Jesus, nada se completa. Sem mim, nada podeis fazer. Aliás, no capítulo 15 do mesmo Evangelho, nós temos uma frase de Jesus. João, capítulo 15, versículo 11. Disse-vos essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Minha alegria, de novo, uma prova incontestável de que o sentimento, de que na verdade o íntimo do ser de Jesus é de incontida alegria. O preciso acerca da alegria de Jesus é exatamente isto. Jesus é a alegria. Quem gosta de música clássica, levante a mão. Pois bem, pois eu proponho a dona Cidinha que vai procurar em algum lugar Jesus, a alegria dos homens. Essa música se chama Jesus, alegria dos homens. Muito bem, mas tem mais, a coisa não para por aí não, é muita felicidade. No capítulo 16, versículo 20, de novo, nosso Senhor Jesus Cristo retoma o tema da alegria. Em verdade vos digo, haveis de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. Gravem esse texto, porque a alegria segundo o mundo, a alegria diabólica, a alegria satânica, já aparece aqui. O mundo há de se alegrar com o sofrimento de Jesus, com a morte de Jesus, com o rechaço de Jesus, com a recusa da pessoa de Jesus. Aqui já temos uma prova inconteste de que existe uma alegria que não é a alegria de Deus. Em verdade vos digo, haveis de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. E haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, sofre porque veio a sua hora. Mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo.
Assim também vós, sem dúvida, agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Mas Jesus, e reparem que esse é um discurso de despedida. Jesus está aqui na véspera de sua morte. Os discípulos estão desolados. Os apóstolos estão arrasados. É um sentimento indescritível de desolação, de prostração. Eles estão psicologicamente um trapo. Mas Jesus consola-os. Promete-lhes que a alegria vai ser o sentimento deles. A Páscoa, a ressurreição, que vai acontecer muito em breve, depois de sua paixão e morte e sepultamento. Vamos ao capítulo 20, versículo 20. Do mesmo Evangelho segundo João. Jesus ressuscitou e agora aparece aos apóstolos. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Alegria. Jesus ressuscitou. Agora, vamos abordar o tema após Pentecostes. Vamos aos Atos dos Apóstolos, que é o próximo livro. Depois da efusão do Espírito Santo, quando os apóstolos pregaram o Evangelho destemidamente, e é São Pedro quem inaugura a missão de pregar o Evangelho após Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. É a primeira vez que aparece alegria nos Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 2, versículo 46. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Os primeiros cristãos, portanto, viviam alegres, experimentavam a alegria. Constantemente viviam extravasando essa alegria. Pule agora para o capítulo 8, versículo 8. Vamos a Samaria. Lá existe uma comunidade de cristãos. Samaria é a parte setentrional, é a parte do centro de Israel. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Evidentemente por causa da pregação do Cristo, por causa da fé que a palavra de Deus despertava neles, o que os levava à conversão e à recepção do sacramento do batismo. Ainda nos Atos dos Apóstolos, vamos ao capítulo 13, versículo 52. São Paulo está em Antioquia da Pisídia, prega a palavra de Deus, leva muitos à conversão, à fé, ao batismo. E São Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, conclui: os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. No capítulo 8, volte um pouco.
versículo 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 39. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que cheio de alegria continuou o seu caminho. Esse eunuco era um oficial da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, o Espírito Santo levou Filipe, foi arrebatado, até o eunuco que ia numa carruagem no caminho a Gaza. A faixa de Gaza, hoje nós sabemos, enfim, de Jerusalém a Gaza, não é muito distante. Filipe anuncia a palavra de Deus para o eunuco. Você está lendo, você está entendendo o que você está lendo? Diz Filipe. Como é que eu posso ler se não tem quem me explique? Aí Filipe explica a palavra de Deus. É um texto do profeta Isaías, capítulo 53, que ele está lendo. Né? Uma ovelha foi levada ao matadouro, etc. A famosa profecia messiânica. Filipe anuncia Cristo a partir desta profecia ao eunuco. O eunuco para a carruagem, diz: olha, aqui tem água, o que é que você está esperando para me batizar? Ele crê em Jesus, é batizado, e depois Filipe é arrebatado. E o eunuco, cheio de alegria, continua o seu caminho. Quem encontra Cristo, quem é convertido a Cristo, quem faz uma experiência da pessoa de Cristo, experimenta e vive constantemente essa inequívoca, inexorável alegria. E para completar, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 34. Paulo e Silas são presos. Aqui nós temos uma tentativa de suicídio no Novo Testamento. Nós temos um suicídio consumado e uma tentativa de suicídio. O suicídio consumado é de Judas Iscariotes. Mas aqui, um irmão nosso, irmão depois que se converteu, que se batizou, lógico, ele e todo mundo de sua família, Paulo e Silas estão na prisão, acontece um terremoto, um grande tremor, as cadeias se abrem, o carcereiro de Filipos, responsável pela guarda dos prisioneiros, vendo aquilo, pegou uma espada, a espada dele, e tentou se matar. E São Paulo disse: não faça isso, nós estamos aqui. E aí ele faz a grande pergunta: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? São Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Paulo e Silas anunciam a palavra de Deus para ele, e ele é batizado. Ele e toda a sua família. Naquele tempo, quando alguém se convertia, levava consigo todo mundo de sua casa, até crianças. São Paulo batizava crianças, os apóstolos batizavam crianças, ele e toda a sua família. Dificilmente uma família de um judeu não tinha criança. As famílias que não têm crianças são as nossas aqui no Ocidente, onde muitos já não querem mais ter filhos, né? Tem um, já liga logo as trompas: não quero mais, não quero problema, não quero. É exatamente o pensamento oposto do pensamento dos orientais. Os muçulmanos estão crescendo tremendamente, porque para eles ter muitos filhos é uma bênção. Eles estão crescendo só pelo fato de se reproduzirem. Para eles é uma bênção. O judeu também. Aqui temos uma prova sutil de que a igreja batizava crianças, toda a sua família. Toda a sua família. Muito bem. Pois bem, no versículo 34, nós temos, em seguida, ele, o carcereiro, os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus.
A alegria é de toda a família alegre por ter acreditado em Deus. A fé da família causa a grande alegria. A alegria é um dom do Espírito Santo. É uma obra do Espírito. É um fruto do Espírito. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Um versículo muito bonito, juntamente com o 23, página 1497, Gálatas 5, de 22 a 23. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Reparem, ela vem em segundo lugar na ordem, não necessariamente na importância. É uma ordem escolhida pelo autor, São Paulo, alegria, depois da caridade. Evidentemente, São Paulo, em outra situação, Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz algo de grande importância. Tudo posso naquele que me conforta. Então, José, com essa frase, São Paulo está insinuando que nós podemos viver sempre alegres, mesmo nos momentos de tristeza. Mas, José, a pergunta que o senhor acabou de formular já não traz consigo uma contradição? Pode alguém ser alegre na tristeza? São Paulo. Se a tristeza, São Paulo, Filipenses 4, versículo 13. Filipenses 4, versículo 13. Se eu posso tudo naquele que me conforta, eu posso me alegrar sempre. Agora você vai dar uma olhada no versículo 4 desse mesmo capítulo. Não vai cair de costas porque está sentado. Mas a resposta já é dada no versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Atenção. Vamos dar um pequeno exemplo. Trágico, aliás. Um velório. A morte de uma pessoa muito querida. Como experimentar alegria ali, naquele momento? Se aquele momento é de tristeza. Veja, vocês já viram, já ouviram a promessa de Jesus no capítulo 16 de São João e 15 de São João. Vós havereis de chorar, mas vossa tristeza se transformará em alegria. A tristeza é por causa da morte, a alegria da ressurreição. A alegria na tristeza, a alegria de Deus na tristeza, que não é por causa dele, a razão não é ele, ele é a causa de nossa alegria. Jesus, a alegria dos homens. Jesus, que é a alegria dos homens, no velório, na aflição, na separação da filha do seu genro, na separação do filho e da sua nora, ou na enfermidade sua, ou na dificuldade financeira, ou seja lá o que for. Essa alegria contínua, nesse momento de particular dificuldade, pensemos no próprio Cristo na cruz,
que sempre exultou de alegria, naquele momento pavoroso, de extrema aflição, de profundo sofrimento, da mais inominável tristeza, Jesus é consolado. E aqui temos uma palavra-chave. Alegria na tristeza, na Bíblia, se chama consolação. Alegria na tristeza se chama consolação. Então, São Paulo, ao dizer alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, Filipenses 4:4, quando ele diz sempre, é em todas as ocasiões. Na tristeza, a alegria do cristão atende pelo nome de consolação. É no início da segunda carta de São Paulo aos Coríntios que nós temos a explicação de alegria na tristeza. Alegria na tristeza se chama consolação. São os 5 primeiros versículos dessa segunda carta aos Coríntios que tratam desse argumento. Mas se quisermos estender até o versículo 7, São Paulo não vai ficar com raiva. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segunda aos Coríntios, capítulo 1, é o começo dela, é o começo. É o começo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os irmãos santos que estão em toda a Acaia, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, primeira vez, que nos conforta, segunda vez, em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação, 3 vezes, com que nós mesmos somos consolados por Deus, 4 vezes, possamos consolar, 5 vezes, os que estão em qualquer angústia. Com efeito, à medida em que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, crescem também por Cristo as nossas consolações. Mais uma vez. Se, pois, somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, 6 vezes. Se somos consolados, 7 vezes. É para a vossa consolação, 8 vezes. A qual se efetua em vós pela paciência, em tolerar os sofrimentos que nós mesmos suportamos. A nossa esperança a respeito de vós é firme. Sabemos, como sois companheiros das nossas aflições, assim também o sereis da nossa consolação. Acho que umas 10 vezes. Pronto. Está explicado como o preceito de São Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor, se aplica até na tristeza. Essa consolação que o Pai nos deu por meio de Cristo, Ele nos consolou, nos habilita a consolar os outros. Olha que bonito. Uma situação hipotética. Perdi minha mãe. O cristão não se desespera. O seu semblante, evidentemente, não é de dar risada. Quá, 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 quá. Veja, minha mãe morreu. Não é isso. Isso não é a alegria de Deus. A alegria de Deus nesta hora consola você. De tantas formas. Meu filho, não se desespera, ele está aqui comigo.
Eu a chamei. A missão dela terminou na terra. Você que sempre acreditou na ressurreição, professe a fé, renove a fé, consolide a fé, reitere a fé, afirme categoricamente, reanime-se nessa certeza. E também a consolação que eu coloco no seu coração com essa certeza, não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando ele estiver preparado, eu voltarei. Tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Então a alegria produz uma paz interior tão grande. Não perdi minha mãe absolutamente. Eu a entreguei nos braços de Deus. Tome conta da alma dela, Senhor. Introduza-a o quanto antes no paraíso. E me dê forças para converter-me, para continuar minha peregrinação na terra, na fidelidade à vossa palavra, renovando, fortalecendo a fé na ressurreição, a esperança da vida eterna, vivendo na tua presença, na tua palavra. Eu estou confortado. É profundamente humano chorar com a perda de um ente querido. Eu não estou desesperado, não. De forma alguma. Pronto. Isso é consolação. Isso é consolação. Alegria na tristeza. Alegria serena. Alegria sóbria. Alegria que agora contém o riso, que é a manifestação externa, na face. Agora não. Mas isso não significa dizer que eu estou triste interiormente. Eu estou consolado. Ficou claro? Alegria na tristeza. Muito bem. Dito isso, agora vamos à alegria que não agrada a Deus. A alegria segundo o mundo. É a carta de São Tiago, no seu capítulo 4, que trata desse argumento. Atenção, vocês lembram, vós ficareis tristes e o mundo se alegrará. Lembram disso? Jesus então já fala da alegria segundo o mundo. Uma alegria que não agrada a ele. No caso aqui, concretamente, não exclusivamente, mas principalmente, Jesus se refere à alegria daqueles que querem vê-lo preso, que querem vê-lo morto. A alegria de Judas, que depois se transformou em desespero, o que o levou a se suicidar. A alegria dos escribas, a alegria dos fariseus, a alegria dos herodianos, a alegria de alguns doutores da lei, a alegria da multidão ensandecida, crucifiquem este homem, a alegria que provavelmente se manifestou em muitas pessoas naquelas cenas grotescas. Eu sugiro que de novo se assista ao filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo, particularmente na hora em que Jesus é surrado. O semblante, os atores, evidentemente, os atores que representam os soldados que dão chicotadas em Jesus. Aquele riso sarcástico, as 39 chicotadas. Quem lembra dessa cena? Todo mundo lembra, não é? Aquela alegria perversa, aquela alegria satânica, aquela alegria que se alegra em ver a humilhação, o sofrimento, a dor do outro, pelo prazer de vê-lo sofrer, uma coisa doentia. Pois bem, recomendo, é uma cena muito forte, mas extremamente fiel, tanto aos evangelhos quanto à história. Os judeus, quando sentenciavam um fulano à morte de cruz, primeiro o submetiam a esse ritual de flagelação, para debilitar suas forças, para humilhá-lo, para arrasá-lo psicologicamente. E terminado aquele ritual grotesco, ainda colocavam a cruz às costas,
para que ele a carregasse até o lugar da crucificação. Muito bem. Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. O versículo que nos interessa é o versículo 9. Mas, é importante lermos o contexto todo. Porque aí a gente vai perceber que existe uma alegria que não agrada a Deus. Qual é a alegria que não agrada a Deus? A alegria segundo o mundo. De onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões, que combatem em vossos membros? Cobiçais e não recebeis. Sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais. Litigais e fazeis guerra, não obtendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou imaginais que em vão diz a Escritura: sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Sede submissos a Deus. Resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. No versículo 9, então, temos explicitamente a alegria que não agrada a Deus. A alegria segundo o mundo. A alegria que deve ser, se quisermos nos salvar, para aquele que se alegra no mundo, se quiser se salvar, é preciso transformar o seu riso em pranto e a sua alegria em tristeza. Dito isso, agora vamos à tristeza segundo Deus. Já vimos a alegria segundo Deus e a alegria segundo o mundo. A alegria que agrada a Deus é a primeira, e a alegria segundo o mundo que não agrada a Deus é a segunda. Agora, vamos à tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus, ela pode ser encontrada em 3 textos. O primeiro texto, o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Versículo 4, página 1288. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Existe um choro que é bem-aventurado. Existe um choro que agrada a Jesus. Mas que choro é esse? Aqui Jesus apresenta o choro bem-aventurado. Mas se pergunta, há alguma passagem do Novo Testamento, dos Evangelhos, em que Jesus pede a alguém para chorar? Jesus alguma vez disse para alguém, chore?
primeiro momento vocês vão dizer, bem, Jesus disse à viúva de Naim, não chore, não chore. E depois ressuscitou o seu filho, que já ia ser enterrado, cujo corpo ia ser enterrado. Jesus não disse não chore, mas disse teu irmão ressuscitará, a Marta e Maria, no capítulo 11 do Evangelho segundo João. Mas Jesus disse a alguém, não chore. Claro que disse. E Jesus disse, chore. Pode chorar. E é para chorar mesmo. Vejamos se ele disse. Vamos ao capítulo 23 do Evangelho segundo Lucas. Porque nesse texto nós temos o significado daquela bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Reparem que o verbo consolar aqui no particípio, consolados, faz lembrar qual passagem de São Paulo que a gente viu ainda há pouco, segunda carta aos Coríntios. Consolação. Lembram? Lembram? Consolação. Lucas capítulo 23, de 27 a 31. A cena é comovente. Jesus está com a cruz às costas. Está se encaminhando para o Calvário. A cena é espantosamente sofrida. Jesus com a cruz às costas. Seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres, que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse, filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá, felizes as estéreis, os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se eles fazem isso ao lenho verde, o que acontecerá ao seco? Pronto. O melhor intérprete das palavras de Jesus é Jesus. Quando ele diz, bem-aventurados os que choram, Jesus não está estimulando o masoquismo. Oh, eu quero sofrer. Me deixe, pelo amor de Deus, meter a cabeça na parede para ensanguentar-me, porque só assim eu vou ser consolado. Não, isso é doença. Você não está entendendo nada que Jesus falou. Jesus não quis dizer, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O sentido dessa afirmação está aqui. Jesus não considera o choro bem-aventurado aquele que chora de dó, de pena, o choro de solidariedade. A caridade, sim, mas chorar ao ver crianças morrendo de fome, chorar vendo injustiças, esse não é o choro bem-aventurado. Não, não, não. O choro que leva à consolação. Não choreis sobre mim, chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. É um choro que tem como motivo algo que está aqui dentro. Eu devo chorar pelo que eu fiz de pecaminoso contra Deus, contra o próximo e contra mim mesmo. Esse é o choro. Chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Ou seja, os filhos de vocês fizeram isso comigo. Se eles fizeram isso com lenho verde, ou seja, o lenho que não quebra, cheio de vigor, que é o próprio Jesus, o que não farão com você? Se eles fizeram isso comigo, o que eles não farão com outras pessoas? Em outras palavras, o choro que agrada a Deus
a tristeza que agrada a Deus. É a tristeza que brota da convicção profunda dos meus pecados. Meu Deus, do que eu fui capaz de pensar, do que eu fui capaz de dizer e de fazer, ou eu podia fazer e não fiz, eu devia fazer e não fiz, eu devia dizer e não disse, eu devia evitar e não evitei, eu podia impedir e não impedi. Essa tristeza agrada a Deus, se ela atinge o seu objetivo, que é a conversão. Se ficar somente nessa é paciência. Tristeza segundo o cão, tristeza segundo o diabo, tristeza que carimba o passaporte na Polícia Federal para os quintos dos infernos. Jesus não precisa dessa tristeza. Ou leva à conversão, ou do contrário, é palhaçada, é teatro. Oh, tá tão abatida, a bichinha. Conversa fiada. Não produz conversão, não repara o mal. A tristeza de Zaqueu no capítulo 19 de São Lucas. Essa sim. Desce depressa, porque é necessário que eu esteja em tua casa. O famoso texto de Lucas, capítulo 19. Jesus entra na casa de Zaqueu. O texto não diz, mas se presume. Vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. No encontro com Jesus, esse Senhor ficou tão tocado, o impacto da pessoa e da doutrina de Jesus foi tão avassalador, que esse homem ficou de uma tristeza tremenda e concluiu: a única forma de reparar isso é esta. Tristeza, segundo Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual é o consolo? O perdão de Deus. E a força que Ele lhe dá para você reparar o mal que você cometeu. Porque não é suficiente o perdão de Deus para entrar no céu. Não basta se arrepender e ser perdoado. É preciso ainda reparar o mal que você cometeu. Mateus 5, de 23 a 25. Se estais para trazer a oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Toma sem demora este caminho, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carrasco, e o carrasco te ponhas em prisão. Em verdade te digo, de lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. O mal que você fez, a consequência do pecado, você vai ter que reparar. Senão não entra no céu. Se não reparar nessa vida, vai reparar na outra, no fogo do purgatório. A tristeza, segundo Deus, produz exatamente isso. Primeiro, a consciência da minha culpa. E depois, a consciência de que o mal que eu causei, eu tenho que reparar, nesta vida ou na outra. Eu tenho que pagar o último centavo. Isso é palavra de Jesus. Mateus 5, 25. Cravem bem os olhos lá. O último centavo. Senão eu não entro no céu. Ainda que perdoado, tenho que reparar o mal que eu cometi. A mentira, a vaidade, a presunção, a violência, a leviandade, todas as manifestações de pecado. Ainda sobre a tristeza segundo Deus, a tristeza boa, segunda carta de São Paulo aos Coríntios,
capítulo 7, versículos de 8 a 10. São Paulo escreveu uma carta para os coríntios, uma carta que se perdeu. Ela não é a primeira aos coríntios, é uma outra carta que se perdeu. A comunidade cristã de Corinto. Corinto é uma cidade grande, enorme da Grécia. Acredito que deva ter uns 2 milhões de habitantes hoje. Ela fica no norte, um pouco distante de Atenas, que é a capital. A comunidade cristã da cidade de Corinto, naquele tempo, estava com uma série de problemas que a gente vislumbra existiam nos moldes do que São Paulo descreve na primeira carta aos Coríntios, divisões, partidos. Um diz que eu sou de Paulo, outro de Cefas, outro de Apolo, outros dizem eu sou de Cristo, enfim, a comunidade estava dividida. Este era um dos problemas. São Paulo manda uma carta bem dura, dura mesmo. E alguns não gostaram da carta. Não, alguns não gostaram, não. Foi muito duro, foi muito duro, foi muito duro. São Paulo aqui, vamos ler esse texto, diz, não estou arrependido não de ter escrito essa carta. Aí ele trata desse argumento que muito nos interessa. Segundo aos Coríntios 7, de 8 a 10. Se minha carta vos penalizou, não me arrependo. Mas eu gosto de São Paulo. Eita, cabra de uma personalidade tremenda. O cabra, na linguagem do Nordeste, é o sujeito, é o fulano, viu? O cabra é firme. Não voltou atrás, não. Se minha carta vos penalizou, não me arrependo. Se a princípio o senti, porque vejo que ao menos por um momento essa carta vos penalizou, agora me alegro. Não porque fostes entristecidos, mas porque essa tristeza vos levou à penitência. Pois fostes entristecidos segundo Deus. Grave isso, por favor. Sublinhe isso, por favor. Não deixe isso passar em branco, por favor. Fostes entristecidos segundo Deus, de modo que nenhum dano sofrestes de nossa parte. Agora vem a parte mais importante. De fato, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar, de que ninguém se arrepende. Enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Então aqui já temos as duas tristezas. Segundo Deus e segundo o mundo. Qual é a tristeza segundo Deus? Produz um arrependimento salutar, de que ninguém se arrepende. Se a tristeza que a pessoa experimentou levou-a ao arrependimento salutar, ela não se arrepende de ter se arrependido. E rende graças a Deus. Tristeza segundo Deus. E tristeza segundo o mundo já aparece no versículo 10. O que é que ela produz? Ela produz a morte. Morte espiritual, antes de tudo. E pode levar, por favor, à morte física também. Não compete à igreja julgar se Judas Iscariotes morreu arrependido ou não. Porque não sabemos no momento exato da morte de Judas se ele estava arrependido ou não. E cometeu aquele ato translocado num acesso de desespero. E nesse contexto se pergunta, à luz das recém-descobertas da psicologia, da psiquiatria, se uma pessoa, no auge do desespero, é uma pessoa plenamente livre. E se sim ou se não, se ela é capaz de fazer um ato de sincero arrependimento, meu Deus, tem misericórdia de mim, mesmo se suicidando.
A igreja nunca se pronunciou sobre a condenação eterna, nem sobre a salvação de Judas Iscariotes. Permanecerá sempre no desígnio misterioso de Deus, o único capaz de julgar os corações na hora da sua partida para outra vida. Mas para concluir e ilustrar a tristeza segundo o mundo, tem alguém que se encontra com Jesus e experimenta uma tristeza profunda. Comecem a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. Porque ali tem alguém que vai ao encontro de Jesus, provavelmente cheio de alegria. É um jovem rico. Ele se aproxima de Jesus e diz, a cena é muito famosa: bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Mas é lá no finalzinho do relato, que nós temos uma constatação dolorosa. Vamos ler o texto a partir do versículo 16. Mateus 19, página 1307. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue. Agora vem a tragédia. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Tristeza segundo o mundo. Bem, para concluir, estão todos sentados, porque eu vou dizer algumas frases agora, e todas elas, aparentemente contraditórias, são verdadeiras. Deus não nos quer alegres. Está certo. Se a alegria for a alegria segundo o mundo. Deus nos quer tristes. Sempre tristes. Está certo. A tristeza segundo Deus. Deus não nos quer tristes. Está certo. A tristeza segundo o mundo. Deus nos quer alegres. Está certo. Alegria segundo Deus. Alegria no Espírito Santo. Deus não nos quer nem alegres nem tristes. Está certo. Alegria segundo o mundo e tristeza segundo o mundo. Deus nos quer alegres e tristes. Está certo. Alegria segundo Deus e tristeza segundo Deus. E Deus não nos quer nem alegres nem tristes. Alegria segundo o mundo e tristeza segundo o mundo. Dito isso, eu espero que tenha ficado bem claro o tema da alegria e da tristeza. O texto no seu contexto.
Então, o tema da alegria, para o católico bem instruído, para o católico que conhece a palavra, ele já coloca uma interrogação. Epa, de que alegria estamos tratando? Alô, mãe, eu tenho uma notícia para a senhora. Meu filho está tão alegre. Aí a mãe, depois dessa palestra, está alegre, é? Qual é o motivo? Ah, ele agora está namorando, mãe. Sim, você não disse nada ainda. É um namoro segundo Deus? É uma moça que tem predicados que agradam a Deus? É um namoro que está sendo exercido, manifestado, vivido, segundo Deus? Bem, ela não é católica, mas um dia vai ser. Não estou tão alegre, não. Porque eu sei o contexto da alegria segundo Deus. Alô, mãe? Olha, eu estou ligando para a senhora aí no Distrito Federal para dizer que meu neto está tão triste. Ah, foi, minha filha? O que foi? Não, ele acabou o namoro. A moça não valia nada. Ele está tão para baixo. Oh, não diga, minha filha. Ele está triste, é. Mas que maravilha. Ajude-o a refletir e a levá-lo a fazer essa experiência de tristeza segundo Deus, que produz um arrependimento salutar de que ninguém se arrepende. Estejam atentos, portanto, ao tema da alegria e da tristeza. Há uma alegria que é ótima, há outra que é péssima. Há uma tristeza que é horrorosa e uma tristeza que é tão boa. A tristeza do jovem rico. É triste, é. A fulana foi à igreja, pregação do padre. Ela foi muito dura. Fiquei profundamente irritado. Deixa que o sem vergonha vive nas trevas. Jesus colocou nos lábios do sacerdote um recado para ele. O infeliz das costas ocas, ao invés de ter experimentado a tristeza segundo Deus, ter permitido que Deus o tocasse e se arrependesse naquela hora, não. Sai criticando o sacerdote, xingando, encontrando tudo que é defeito. Foi embora muito triste, como o jovem rico. Coitado. Coitado. Então estejam atentos. Nem se comovam essa palavra alegria. Oh, estou tão feliz, minha filha, que você está tão alegre. Tenha calma, por favor. Antes de dizer eu partilho da sua alegria, procure saber qual é o motivo. Procure saber qual é a razão. Pode se tratar da alegria segundo o mundo. Transforme-se a vossa alegria em choro, em pranto. Esteja atento. Primeiro procure conhecer o contexto dessa alegria, para saber se é de Deus ou se é segundo o mundo. E também a tristeza, se é segundo o mundo ou se é segundo Deus. Mas meu filho anda tão triste. Mas que coisa boa. Chora, bichinho. Chora mais, infeliz. Isso é pro teu bem. Infeliz. Oh, que coisa boa. Eu sonhei tanto com isso. Tua alegria presunçosa, teu apego ao pecado, tua vaidade. Caíste do cavalo agora, foi? Não precisa dizer isso para ele, não. Não tenha pena dele, não. Se é uma tristeza segundo Deus, ajude-o a cair em si, a refletir sobre os seus pecados. A tristeza da pocilga do jovem, do filho, o filho pródigo. Vou levantar-me. Voltarei ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sejam sentimentalistas. Não derramem uma lágrima quando a tristeza de uma pessoa for fruto da convicção de que ela pecou, de que ela ofendeu a Deus, de que ela viveu muito tempo no pecado e agora está na rua da amargura. Podem dizer: bem feito, eu acho é pouco. Não por vingança, para que você caia em si, meu filho. Para que você se arrependa. Tristeza segundo Deus. Amém.
Obrigado. Ah, vamos ouvir Jesus, a alegria dos homens?